Eu quero conversar com você sobre os 10 passos para garantir uma alimentação saudável para o seu bebê, do 0 até os 2 anos de idade. O passo número 1, como não poderia ser diferente, tem a ver com a amamentação. Então, amamentar é o primeiro passo para garantir uma alimentação saudável para o seu filho. E a amamentação exclusiva até o 6º mês. O que isso quer dizer? Que você só precisa oferecer o seu peito até que o bebê tenha 6 meses de idade. Não precisa oferecer água, não precisa oferecer chazinho, tá? Isso é uma questão cultural, mas não tem necessidade nenhuma. Quem deve tomar muita água é você, para garantir uma boa produção de leite. Quem deve comer muito bem é você, para garantir também essa boa produção de leite. Gente, um bebê que mama exclusivamente, né, que recebe esse leite materno, é um bebê que vai adoecer menos, é um bebê que vai crescer de forma mais saudável, né, que vai ganhar peso adequadamente. Então, nossa, só tem benefícios quando a gente fala na amamentação. E ainda é um bebê que vai receber muito melhor a alimentação complementar quando ele chegar ao 6º mês. O passo número 2 é não oferecer açúcar. Tá? Não oferecer açúcar até os 2 anos de idade. Muita gente segura ali até o 6º, 7º mês, aí começa a alimentação complementar, né? E aí já começa a colocar um açúcar no suquinho, coloca um açúcar no chá. Gente, não tem necessidade nenhuma. Na verdade, o açúcar é um dos poucos alimentos que a gente pode passar a vida inteira sem consumir e não vai trazer malefício nenhum esse não consumo, né? Ele só vai trazer benefícios, mas não precisa não consumir a vida toda, tá? Até os 2 anos de idade já vai fazer uma diferença absurda na formação dos hábitos alimentares do seu filho, tá? Quando eu falo de açúcar, eu tô falando de açúcar de adição, tá? Aquele açúcar normal que a gente tem em casa, o açúcar mascavo, melado, mel, né? Nada disso é para ser adicionado na alimentação das crianças antes dos 2 anos de idade, tá? A criança que consome o açúcar nessa idade, ela já vai ser um adulto, ela vai já levar para o resto da vida o hábito alimentar de gostar mais de doces, de alimentos doces, e já vai ter a tendência de gostar de alimentos não saudáveis. Então olha só como já faz diferença esse detalhezinho da alimentação das crianças. Quando uma criança é apresentada a um alimento com adição de açúcar na primeira vez, ela provavelmente não vai mais querer consumir esse alimento sem essa adição de açúcar. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente, por exemplo, oferecer para a criança na primeira vez que ela for receber mamão, né? Se a gente adicionar açúcar nesse mamão, na primeira vez que ela tiver o contato com o mamão, ela provavelmente não vai mais aceitar mamão pela vida toda dela, né? Sem essa adição de açúcar. Agora, se a gente oferecer essa fruta in natura, sem adição de açúcar, provavelmente ela vai aceitar o resto da vida sem essa adição de açúcar. Olha só como isso já faz toda a diferença. O terceiro passo é que ao 6º mês de vida o bebê está pronto para receber outros alimentos, né? Então ele vai sair de uma alimentação totalmente líquida para uma alimentação de sólidos e semissólidos. Num primeiro momento, né, entre o 6º e o 8º mês mais ou menos, o bebê vai receber alimentação mais em forma de papinha, né? Tudo mais amassadinho, sem liquidificar, sem passar na peneira, tá? É só amassado mesmo. E depois do 8º mês mais ou menos, cada criança tem um tempo, a gente vai começar a amassar cada vez menos esses alimentos, né? Porque a 1 ano de idade a criança já vai estar mais próxima à alimentação saudável dessa família. Nesse período é importante estimular também o bebê a comer com as mãos. Ele não precisa comer exclusivamente com as mãos, tá? Mas é importante deixar alguns alimentos, né, na mãozinha para o bebê comer sozinho. E é importante também estimular o uso da colher, né? Tu vai ver que perto de 1 aninho de idade, o bebê já vai querer pegar a colher. Então, segura uma colher para você enquanto você está oferecendo alimentação para ele, deixa uma colher diferente na mão dele para que ele comece a fazer o movimento da refeição. Primeiro ele vai oferecer para você, né? Porque é um movimento que ele enxerga. E depois, aos poucos, ele vai começar a fazer o movimento de levar a comida na boca. E essa fase de transição toda que se chama alimentação complementar. O passo número 4 é que criança com fome come comida de verdade. Então, mãe, é importantíssimo você esperar o seu filho sentir fome para oferecer comida, tá? Porque por uma insegurança, muitas vezes as mães ficam oferecendo comida o tempo inteiro para aquela criança, né? Com medo que ela passe fome. E aí não espera que ela
sinta fome, que ela te dê os sinais de fome. E geralmente, mães, não tem não tem uma regra, né? Mas geralmente a criança vai ter fome entre 2 a 3 horas sem receber nenhum alimento, tá? E aí o que acontece? Ela vai te dar algum sinal que ela está com fome. E aí nesse momento que a gente deve oferecer alimentação para ela, né? Porque a gente está respeitando o apetite dessa criança e nesse momento, como ela está com fome, ela vai aceitar o que tu está dando para ela. Ela vai aceitar muito melhor aquela fruta, ela vai aceitar muito melhor aquela refeição principal que tu está oferecendo para ela, aquele almoço, aquele jantar, do que uma criança que ficou comendo toda hora, né? Ai, tu ofereceu um pedacinho de banana, aí depois tu ofereceu um pedacinho de maçã, aí depois ofereceu um pedacinho de brócolis, e aí vai chegar na hora do almoço, essa criança não vai querer comer, né? Então é importante deixar bem claro isso. Quando a criança sente fome, ela vai comer o que tem na mesa. Então não é para deixar o seu filho passar fome, tá? Mas esperar que ele te dê esses sinais de fome que geralmente aparece com um intervalo entre 2 a 3 horas. O passo número 5 é estimular o bebê a mastigar. Como assim, Juliana? Estimular o bebê a mastigar se ele não tem dente, né? Então, estimular o bebê a mastigar mesmo ele não tendo dente. Como é que a gente faz isso? Não liquidificar as papinhas, né? Não passar na peneira, deixar esses pequenos grumos na alimentação, né? Pelo menos ali no 6º, 7º mês, deixar bem amassadinho, mas tu vai ver que vai ficar alguns gruminhos e conforme a criança vai crescendo, mesmo que ela não tenha dente, a gente vai amassando cada vez menos, porque eles conseguem ter uma certa mastigação mesmo somente com a gengiva, não tem problema, tá? Aí começa a aparecer um dentinho e outro e eles conseguem já melhorar mais ainda essa mastigação. Então, esse movimento de mastigação que eles fazem, ele exercita a musculatura da bochecha, né? O que vai facilitar a erupção dos dentes e também vai facilitar na hora da fala, né? Então a gente tem que cuidar para de jeito nenhum ficar oferecendo somente mingau, né? Ficar oferecendo alimentos liquidificados para a criança e sim oferecer as frutas in natura, cada vez menos amassadas, né? Conforme chega perto de 1 ano de idade, conforme a criança vai querendo pegar com a mão, oferece com a mão e as papinhas com cada vez mais cara de comidinha, né? Muito menos amassada, quanto mais a gente se aproxima de 1 ano de idade. Isso vai facilitar muito também na hora da fala do seu filho. O passo número 6 é oferecer alimentos saudáveis. Parece meio óbvio, né? Ah, é claro que eu vou oferecer alimentos saudáveis. Mas a gente tem que lembrar que o que é saudável é o que é in natura, geralmente, né? Então a criança pode receber qualquer alimento que dá em árvore, qualquer alimento que vem da terra, isso tudo está liberado. A gente não precisa ficar se preocupando se pode oferecer banana ou se pode oferecer maçã. Tudo que vem da natureza está liberado, tá? A gente tem que se preocupar para não ficar oferecendo aqueles alimentos industrializados que a gente vai falar daqui a pouco. E quando a gente fala desses alimentos saudáveis, a gente fala dos vários grupos de alimentos que a gente tem, né? Então a gente tem lá os cereais e tubérculos que vão oferecer energia para o bebê, né? A gente tem as fontes de proteína, as carnes, os ovos, né? As leguminosas que também vão oferecer proteína, que são os feijões, né? A lentilha. E aí depois a gente vai ter o grupo dos vegetais, que vão ter todos os legumes, verduras e as frutas. Se a gente oferecer todos esses grupos de alimentos, além do aleitamento materno, você pode ter certeza que você vai estar oferecendo todos os nutrientes que o bebê precisa na forma de alimentação. O passo 7, ele é muito parecido com o passo 6, né? Que é estimular o consumo de frutas, verduras e vegetais, né? Gente, até 1 ano de idade, tu vai ver que tudo que tu oferecer pro seu filho, ele vai comer. Tá? Depois, quando ele tiver 1 ano e meio, perto dos 2 anos de idade, ele vai ficar um pouquinho mais seletivo, principalmente para a questão das frutas e dos vegetais. E isso acaba acontecendo se aquele passo número 2 que a gente falou, que é não oferecer açúcar antes dos 2 anos de idade, ele for falho, né? Porque quanto mais açúcar essa criança vai conhecendo, quanto mais alimentos industrializados ela vai conhecendo, maior vai ser a seletividade dela para vegetais e frutas, tá? Então é importante que a gente vá oferecendo, a base da alimentação continue sendo esses
esses alimentos in natura para que ele tenha uma boa relação e tenha uma variedade muito grande, né? Ele conheça uma variedade muito grande de vegetais e frutas até o 2º ano de vida, tá? Porque daí ele vai ter uma memória alimentar onde ele vai conseguir gostar muito mais desses grupos alimentares conforme o tempo vai passando. Um jeito de estimular esse consumo é um jeito de não oferecer simplesmente, não aparecer simplesmente na frente da criança com uma banana descascada, por exemplo. Né? Eu fiz uma atividade outro dia com umas crianças numa escola infantil e elas tinham 4 a 5 anos de idade. E eu tava com algumas frutas assim e dei na mão delas para elas descascarem a banana para mim, né? Para me ajudar a fazer a atividade. Por incrível que pareça, muitas das crianças não sabiam descascar uma banana com essa idade. Sabe por quê? Porque a gente tem a tendência a facilitar a vida dos nossos filhos e já oferecer o alimento pronto, né? Muitas crianças nem sabem que mamão tem semente. Por quê? Porque elas estão acostumadas a receber o mamão limpinho, purinho, sem a semente, sem a casca. Então, um jeito de melhorar a relação das crianças com esse grupo dos vegetais e das frutas é que eles realmente conheçam eles como um todo, né? Leve o seu filho na feira, leve o seu filho no mercado, né? Às vezes fica difícil levar eles, mas tentem no final de semana, um dia que você tem mais tempo, peça para os avós fazerem isso, né? Se o vô e a avó têm um pouquinho mais de tempo, para que eles conheçam, né? Pelo menos no mercado, pelo menos na feira, de onde vem todos esses vegetais e frutas. E se você tiver a opção de ter uma horta em casa, né? Tiver a opção de levar o seu filho conhecer um pomar, conhecer um pé, né? De maçã, de laranja, isso, nossa, pra gente, né? Para os adultos, pode ser muito comum, mas tem muitas crianças que vão crescendo sem conhecer um pé de fruta que seja, né? Então, para melhorar a aceitação de frutas e vegetais desde o início, né? Dessa vida da criança, para que ela mantenha esses hábitos na vida adulta, é importante que ela conheça esses alimentos como um todo, tá? Conheça o cheiro, o sabor, pegue na mão, ajude a escolher no mercado, conheça, né, uma plantação, vê da onde que vem, né, todo esse grupo de alimentos. O passo número 8 é não oferecer salgadinho, bolachinha, gelatina, refrigerantes e doces, né? Para crianças menores de 2 anos. Na verdade, tudo que é alimento ultraprocessado, tudo que é alimento que vem da indústria, tudo que vem de pacotinho, né? Tudo que você olhar lá nos ingredientes e tiver mais que 5 ingredientes, que se você for ler a lista dos ingredientes, você não consegue ler ela como um todo, porque tem muitos ingredientes que você não conhece. Né? Tem um monte de corantes, conservantes, acidulantes, espessantes, que são aditivos, né, utilizados pela indústria para aumentar geralmente a variedade, para aumentar a palatabilidade desses alimentos, e não tem necessidade nenhuma que as crianças conheçam esses alimentos antes dos 2 anos de idade. Por quê? Porque como eles têm geralmente um sabor muito acentuado, isso vai prejudicar a aceitação deles de alimentos in natura, né? Daqueles grupos alimentares que a gente conversou, a aceitação de frutas e vegetais. Então, lembra que a gente está formando os hábitos alimentares deles até os 2 anos de vida. Tudo que a gente fizer nessa idade vai repercutir para a vida adulta deles. Então, a gente não precisa dar excessos para eles nesse período, né? Excesso de quê, Juliana? Excesso de sal, excesso de açúcar e excesso de gordura, que são características básicas também desses alimentos ultraprocessados. O passo número 9 é lavar bem as mãos, os alimentos e os utensílios que são utilizados na preparação dos alimentos, né? A gente às vezes esquece, né, de mostrar que a gente está lavando as mãos, né? A gente geralmente lembra, filho, vai lavar a mão, ou vai no banheiro e lava a mão da criança. Mas é importante mostrar para ele que ele tem esses exemplos da família lavando as mãos muitas vezes, né? Porque não tem melhor forma da gente ensinar que não seja pelo exemplo, né? Então tu pode falar pro teu filho 20 vezes por dia lavar a mão, mas se ele te vê lavando a mão várias vezes por dia, vai chegar um momento que você já não vai mais precisar dizer para ele lavar a mão, porque ele já vai ter isso como rotina, tá? E essa rotina a gente ensina
antes dos 2 anos de idade também. É importante higienizar bem tudo que vier no mercado, todas as frutas, vegetais, todos os produtos que vocês comprarem no mercado também, né? Porque a gente tem muita gente colocando a mão, tem uma contaminação muito grande nesses alimentos, a gente fala muito perto desses alimentos no mercado, né? Então sempre tem alguma questão de saliva mesmo, né? Que cai em cima dos alimentos. Então é sempre importante chegar em casa e higienizar muito bem esses alimentos para que ele não seja uma fonte de contaminação e sim que ele faça a função dele, que seja uma fonte de nutrientes, né? E da mesma forma com os utensílios, tá, gente? Quando a gente fala em utensílios, eu lavo todo dia, claro, prato, garfo, né? Mas é importante que a gente preste atenção, né, com utensílios como mamadeira, como os copos que vão para as crianças. Muitas vezes eles têm muitas dobrinhas, eles têm um canudinho e às vezes fica difícil de higienizar. Então preste atenção, se tiver qualquer pontinho preto nesses utensílios, ele pode ser uma fonte de contaminação. Então vale a pena ficar de olho na higienização, tanto das mãos dos adultos, das crianças, dos utensílios e dos alimentos que vêm do supermercado. E o passo 10 é manter o seu bebê ativo, tá? Bebê ativo é um bebê saudável e feliz, né? Então, gente, é muito importante, em plena era de tecnologia, é muito simples, é muito fácil a gente simplesmente pegar o celular, né, deixar na mão do bebê, né, daqui a pouco com 7, 8, com 1 ano ele já consegue segurar na mão, ou deixar esse bebê na frente da TV. Então é muito simples a gente fazer isso, né? Mas é importante que as horas de televisão, as horas de estímulo visual para esse bebê, ele seja limitado até 2 horas por dia, perto dos 2 anos de idade. Bebês com menos de 1 ano de idade, o ideal seria que eles nem assistissem, né, nem tivessem esses estímulos visuais, que eles realmente aprendessem a brincar, né, com brinquedos, com brincadeiras com os pais, com os familiares, no parque, né, levar a passear. Então realmente brincar, cantar musiquinha, né, fazer coisas que a gente fazia quando a gente era criança, porque esse fato deles não serem estimulados exclusivamente pela tecnologia, né, pela televisão, pelo tablet, pelos vídeos, vai fazer com que depois eles aprendam a brincar de brincadeiras que façam eles se movimentarem, né? E isso vai fazer com que daqui a pouco, quando eles tiverem 7 ou 8 anos de idade, eles também vão continuar sendo crianças ativas e consequentemente vão ser, provavelmente, né, consequentemente vão ser adultos que vão praticar esportes, vão ter uma vida mais ativa do que aquela criança que cresceu na frente do computador, cresceu na frente da televisão. Por mais que a nossa vida como pai seja agitada, é extremamente importante que a gente dedique tempo aos nossos filhos, tá? Um pouquinho pai, um pouquinho a mãe, um pouquinho a avó. Quando a gente viu, né? A gente se diverte também, mas é importante estimular eles com brincadeiras de verdade e não simplesmente o uso de tela no dia a dia.